Olá, senhoras e senhores. Bom, esse vídeo aqui é uma apresentação sobre a utilização de case e function em desenvolvimento de programação Shell para as aulas de LPAR 3 lecionadas pelo Leandro Palha na FATEC Osasco. Então, vamos lá, o login aluno sem aluno clear. Primeiramente eu vou dar o sudo para a gente poder ter acesso total a tudo na máquina. Aluno clear. Agora eu vou para o meu diretório onde estão meus programas em shell. cd/home cd progshell ls. E aqui é o seguinte, a gente nesse semestre estamos usando o shell para poder desenvolver automações dentro do nosso ambiente virtual, da nossa máquina virtual. E essas automações são para automatizar serviços ou funções, elaboração de relatórios dentro da própria VM do Linux. Nesse caso, eu peguei o que a gente conseguiu abstrair um pouco em aula e eu fiz o mesmo programa usando diferentes parâmetros, outra síntese. No caso, eu nomeei um deles de P1 Case Function e o outro de P1 Case. Então, vamos analisar a estrutura do P1 Case.sh. Então, o que a gente pode ver? Tem a estrutura do bin/bash, que é o cabeçalho padrão para a gente poder desenvolver o desenvolvimento, a programação do código dentro da console Shell. E aqui, ó, vamos lá, eu dei echo para poder startar e imputar o que a gente vai estar fazendo. Echo-n, que é o parâmetro para a gente conseguir visualizar e embutir o texto, que é entre com. E aí eu dei para o usuário 3 opções. A primeira delas vai exibir o IP da máquina. A segunda delas vai exibir as informações de roteamento que a gente tem dentro desse ambiente virtual em aula. E a terceira vai exibir a tabela hosts. Tem até um erro de português aqui, deixa eu arrumar. Certo? E após isso a gente vai fechar ali o parâmetro que a gente criou. Tudo que está dentro das aspas ali depois do "-n" é texto. Então eu estou dando um read OPC, significa que eu criei uma variável e ele vai ler um valor que vai ser atribuído a essa variável que o usuário vai digitar, que vai ser, no caso, 1, 2 ou 3. E existe a opção também de digitar um caractere que não seja nenhum desses e aí vai acontecer outra coisa fora do comando, que no caso é sair do programa. Então, como a gente pode ver aqui embaixo, olha, case OPCIN. Essa parte do código significa caso a variável OPC tenha sido 1, 2, 3 ou qualquer outra coisa, ele vai seguir com o apontamento que a gente tem na direita. Então, caso o usuário tenha digitado 1, a gente tem lá echo, info, IP, IPA. Significa que a gente está puxando o info IP, a gente vai mostrar para o usuário o info IP, ele em texto, a gente vai mostrar para ele o que tem disponível no IPA, onde vai ser possível ele poder visualizar o próprio IP da máquina. Caso ele escolha a segunda, de novo a gente vai imputar a informação de texto, que é a informação de roteamento, e ali na direita, como a gente pode ver, ó, ponto e vírgula IP route, ponto e vírgula, a gente vai estar puxando as informações de rotas de IP, do roteamento. Também vai ficar visualizado como forma de relatório. Não está segregado porque eu ainda não entendi como fazer isso, mas ele consegue trazer a informação. E no 3 ele vai mostrar para a gente o que tem de visualização, o que a gente consegue visualizar dentro da tabela hosts. E aí a gente acaba dando um cat. Esse comando, ele vai, essa opção, o caractere 3, ele vai fazer com que a gente input o conteúdo do etc/hosts através do cat. E o estrelize aqui, a última opção, no caso a quarta, ela significa que a gente vai invalidar o que o usuário informou. Então, se estiver fora desses parâmetros, dos opcionais 1, 2 ou 3, ele não vai aparecer nada, não vai ser imputado nada para o usuário, somente a informação de que a opção não foi válida. E o exec, que é o case ao contrário, para finalizar o caso.
E aqui vamos sair e vamos executar o P1 case. Então vamos lá, entre com exibir IP da máquina, 2, exibir informações de roteamento, 3, exibir hosts. Então se eu apertar o que a gente tem? Olha lá, o loopback, aí a gente tem lá o IO1 e a NP0S32. Então como a gente pode ver, ó, meu iNet lá é o 127.0.0.1/8. E aqui no 2, na IP03, me aparece outro iNet. Eu não sei porque que eu tô com duas interfaces de rede, porque eu só tenho uma placa. Mas é um problema que eu tenho que dar uma verificada, talvez na configuração. Talvez porque eu esteja em modo NAT, não modo Bridge. Mas vamos lá. P1 case de novo. 2. Exibir informações de roteamento. Então, olha lá, info de roteamento, que foi o texto que a gente colocou lá no código. Então, ó, default via 10.2.0.2.2, ela tá falando proto DHCP, SRC, e aí ele vai me dando todas as informações de roteamento. E exibir hosts, número 3. Então, olha, isso aqui é o conteúdo que a gente tem lá dentro da tabela hosts. Então ele está associando esses nomes, no caso não está associando a nenhum IP, porque a gente não utilizou nenhuma forma de registro, nenhum tipo de utilitário para fazer IP e nome. Então ele só me traz o conteúdo que está lá dentro. E por último, cara, esqueci de comentar, o ponto barra P1 case é o comando que a gente dá para executar a função que a gente está elaborando em shell. E por último, se eu clicar com qualquer outra coisa, no 4, no caso eu vou colocar 4, olha lá, opção inválida, e ele me move novamente para o início do programa. E aí eu tenho aqui a minha segunda opção, que é o P1 case function, que no caso a gente vai estar usando o case e a função. Então ele vai começar com o mesmo parâmetro da anterior, a mesma linha de código, o echo para imputar, entre com e as informações de texto, que são as mesmas da configuração anterior, porque no caso a gente está elaborando o mesmo serviço, a mesma funcionalidade, mas com uma codificação diferente. Então, ó, echo read APC, novamente a gente vai atribuir um valor à variável, só que dessa vez eu criei grupos de funções, ou seja, o function. Então dentro da function IP, aqui ó, essa é a sintaxe dela, eu tenho o que? Eu tenho o echo, falando que é uma função, essa função se chama InfoIP e que ela vai me trazer o IPA. No segundo caso, eu tenho uma função chamada function InfoRoute, que ela vai fazer o que? Ela vai imputar função de informações do roteamento, que vai ser o IPRoute. Terceiro, a mesma coisa, a mesma sintaxe, só que agora com InfoHosts, echo. E a gente vai imputar aqui, ó, cat etc hosts. E a gente entra para o case. Então, primeiro, a gente criamos a função, ok? Dentro da função, que a gente pode chamar, que a gente tem pacote, é um pacote de info IP que contém essa codificação, esse parâmetro. O InfoRoute, ele contém esse parâmetro. O InfoHosts contém esse parâmetro. E quando a gente chega no case, o que acontece? Diferentemente do código anterior, ele não vai chamar um comando por vez, mas sim o agrupamento que a gente criou ali. Então, caso seja um, ele vai chamar o InfoIP, que é o IPA. Caso seja 2, InfoRoute. Caso seja 3, InfoHosts. E nenhuma das três opções vai dar como um inválido. Então, vamos testar ele. Ponto barra. Então, olha lá, exibir IP da máquina. Olha lá, function info IP, que é o texto que a gente colocou, loopback novamente. Olha lá, inet 127.0.0.1 e lá na interface 2 inet 10.0.2.15. Se a gente rodar de novo, exibir informações de roteamento, olha lá, function info roteamento, as mesmas informações de roteamento. E aqui ó, P1 case, mesmas informações de hosts. E caso a gente coloque 4, opção inválida. Caso a gente coloque 5, opção inválida. Se a gente colocar palha,
opção inválida. Então ele só vai poder me trazer as opções que eu defini como válidas dentro do código. Caso contrário, não vai funcionar. Bom, é isso. Muito obrigado e até mais.